A beleza é um valor universal, né? Sempre gostei de arte, né? Gostei de desenho, gostava de cinema, como te falei, né? Sempre fui muito ligado ao visual. Então, de repente, me ocorreu que eu podia fazer arquitetura e engenharia. Então, eu fazia arquitetura de manhã na Federal, fazia engenharia civil à tarde na Unifor. Depois eu percebi que esse não era bem um caminho, e lá pelo segundo ano, terceiro ano, eu larguei engenharia civil e fiquei só com arquitetura, que achei que era uma coisa mais conceitual. Comecei a estagiar para valer, a trabalhar com os irmãos José e Francisco Issa, né? Eu estagiei com eles um ano, foi o último ano da faculdade, e trabalhei para eles exatamente um ano depois de formado. Exatamente um ano eu pedi demissão e fui trabalhar no meu quarto, né? Com a minha prancheta do lado da minha cama, e comecei a fazer os primeiros projetos, até que se formou em 81 para 82, começo de 82, a primeira formação profissional do escritório. Tive um capítulo importante com a Colmeia. A Colmeia era uma empresa que começava, o Mário Araripe era um cara que gostava de pensar em produtos novos, né? E eu também gostava de conceitos novos, então a gente se afinou nisso, foi um grande sucesso, e a partir daí eu me tornei conhecido do mercado imobiliário. Confesso que eu estava muito desencantado com a arquitetura e estava seriamente pensando em dar um outro rumo para a minha vida. Quando, em 86, uns amigos me procuraram e me pediram para conseguir um terreno para fazer um predinho. Eles queriam, eram 5, e eles queriam 2 ou 3 apartamentos cada um para alugarem para filho e tal e tal. E eu participei, acabei conseguindo colocar mais um pavimento lá depois, participei com um apartamento. Quando terminei, eu tinha vendido esse apartamento com um lucro interessante, tinha comprado um terreno que também valia mais. Aí eu comecei a pensar que esse poderia ser um caminho para mim, e fazer as coisas da mesma forma como eles fizeram, né? Amigos que se juntaram, contrataram um engenheiro e fizeram a obra. Então me veio a ideia de reunir grupos de pessoas, né? Sem banco, sem financiamento, eu não tinha recursos, né? Nem queria ir para banco, né? E fazer o que se chama em Fortaleza de condomínio fechado, né? Obras por administração. Sinceramente, não há nenhum dia, não houve nenhum momento em que eu me arrependesse dessa decisão, até o momento em que eu resolvi que não faria mais projetos para ninguém, e que a minha atuação como arquiteto ia se restringir exclusivamente às obras da Arreata. Quando o arquiteto risca e depois ele executa e depois ele assina o cheque, eu lhe garanto que a forma dele de pensar e a forma de criar, ele certamente vai ter outras dimensões e vai ser muito mais racional nesse tipo de decisão. Eu era um arquiteto e tinha espírito de empreendedor. Gostava de empreender, gostava de localizar terrenos bons, fazer propostas, juntar as pessoas e tal. Houveram acidentes de percurso, claro, em 31 anos, por mais de uma vez. A primeira vez foi quando eu fiz uma torre empresarial, engraçado, é uma obra super emblemática, mas é uma coisa tão à frente do que tinha em Fortaleza, que as pessoas acharam que que eu estava voando. E o segundo momento depois foi numa operação imobiliária ao lado do Ideal Clube, quando uma pessoa entrou na operação, comprou um imóvel. Isso foi um grande embaraço, um grande prejuízo para mim, foram alguns anos perdidos. Então eu diria que aí começa a minha outra fase, que é a minha fase de advogado. A arquitetura jurídica das coisas é tão importante ou mais para qualquer empreendedor do que o próprio projeto em si. O Renato, que trabalha comigo hoje, meu filho, que é economista, eu digo sempre, olha, se eu pudesse resumir para você em 2 coisas que eu aprendi com o tempo, eu lhe diria para se lembrar sempre de 2 coisas muito simples. Primeiro, que apurado não é lucro. É uma coisa boba, mas já pegou muita gente ao longo do caminho. Pessoas se deslumbram e pensam que apurado é lucro. E segundo, a vaidade mata, né? Principalmente o empresário.
Um dia eu quis fazer uma coisa diferente para Fortaleza, né? Assim, olha, tô cansado de fazer só apartamento, quero fazer uma contribuição para Fortaleza, quero fazer uma coisa que não tem aqui. E Fortaleza não tinha nenhuma torre empresarial. O prédio era na Santos Dumont e me ocorreu um nome bacana que era Torre Santos Dumont. E a partir do nome da avenida, e o nome que eu dei para o prédio Santos Dumont, comecei a pensar que eu poderia tirar coisas daí para o projeto. Mas foi uma coisa muito difícil a Torre Santos Dumont. Por quê? Porque era tão novo em relação ao que existia, que as pessoas diziam, não, isso aqui foi a vaidade do Jaime, isso não vai dar certo, ele vai quebrar e tal e tal. Foi muito difícil, mas curiosamente, quando a gente fez o caminho inverso, em vez de reduzir custos, não, agora vamos fazer uma coisa, já que nós temos tempo, já que está sendo lento, então vamos caprichar até onde der mesmo, tá? Então fizemos um super projeto, ficou muito bacana, e quando foi ficando pronto, o prédio se transformou num grande sucesso. A gente hoje está fazendo um outro tipo de coisa já, que é um novo passo, que são praticamente obras de cirurgia urbana. Posso dar um exemplo de uma obra que foi para nós um tubo de ensaio, que começou a partir de um acidente muito triste, né? Que foi o do edifício Versalhes, onde as lajes, uma varanda caiu, dois operários morreram nesse acidente. Eu vi que não havia, quando me passaram a imagem, eu vi que não tinha solução, porque o terreno era pequeno, e 4 ou 5 dias depois, o Renato me lembrou, disse, olha, mas tem outro prédio do lado. E eu voltei para o Google Earth para analisar a situação, e esse prédio do lado, por coincidência, eu tinha feito projeto 30 e tantos anos antes, fizemos um prédio para deslocar este segundo prédio, o Amadeus, ou seja, essas pessoas moravam há 30 e tantos anos num prédio deteriorado, com um elevador, e foram para um prédio novo, zero, com 2 elevadores, um quarteirão abaixo, na direção do mar, para um terreno de esquina. Nós agora vamos começar a obra principal, o Excelsior. E no Excelsior, na base, os primeiros 7 andares serão exatamente para os proprietários do Versalhes. Então essas pessoas, quer dizer, acho muito bacana a gente ter devolvido a vida, vamos dizer assim, o patrimônio, ou um modo de vida, o endereço, o lar, né? Para essas 7 famílias. Você tem que imaginar que essas pessoas foram evacuadas do seu prédio, saíram de lá com a roupa do corpo. Teve gente que deixou lá álbum de casamento, entendeu? Estava tudo lá, a vida das pessoas estava lá, né? E essas pessoas terem uma segunda chance, né? E a gente está fazendo outras operações na mesma linha, e em algumas situações, quer dizer, eu acho que a gente não só está valorizando áreas que têm uma boa infraestrutura, mas está melhorando a vida dessas pessoas. Isso envolve projetos de vida, né? E é uma coisa assim muito estimulante, porque você não só exercita a arquitetura e a construção, né? Mas você começa então a influenciar diretamente, né? Assim, no modo de vida dessas pessoas, né? Oferecendo a elas um destino melhor.